Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Irmãos, talvez você não prestou atenção, mas é muito importante você ter um entendimento. Não importa se você está perdendo algo material. Não importa se você está perdendo a própria vida. O que importa, pastor, é não negar a palavra de Deus. É não negar Jesus. Por quê, pastor? Porque quem se preocupar com essa vida, a Bíblia diz, vai perder a verdadeira vida. E tem muitas pessoas que estão só preocupadas com essa vida. Irmão, eu não estou dizendo, e eu tenho tentado frisar isso e deixar isso bem claro, eu não estou dizendo que você tem que desprezar a vida aqui. Não, não, pelo contrário. O Senhor Deus, Ele falou, aquele que quiser e me ouvir, vai comer do melhor dessa terra. E Ele quer que você coma do melhor, Ele quer que você tenha a melhor casa, Ele quer que você tenha a melhor roupa, Ele quer que você tenha a melhor faculdade, uma cultura elevada. Ele quer que você tenha saúde, Ele quer que você tenha do bom e do melhor. Você está compreendendo? Mas você tem que ter esse entendimento com você. Olha lá, Isaías 1,19. Se quiserdes, pastor, eu quero. Quem é que não quer? E ouvirdes. Esse que é o problema. A maioria não quer ouvir. Ela quer e quer a bênção de Deus, sem ouvir a palavra de Deus. Sem obedecer. O ouvir não é no sentido de estar aqui escutando. E isso é importante. Mas o ouvir que a Bíblia está dizendo aqui é de receber a instrução e colocar em prática, custe o que custar. Custe o que custar. Eu vou mentir para o juiz? Eu vou mentir porque o advogado está me falando para mentir? Não. Mas se você não mentir, você vai perder a causa. Então eu perco a causa. Mas eu não perco a presença de Deus. E muitas pessoas ainda não entendem assim. E acabam, por causa de uma vitória, entre aspas, aqui, negando a verdade, negando a palavra, mentindo. Não, seja verdadeiro sempre. Eu sei que às vezes a gente paga um preço para ser verdadeiro. Eu sei disso, eu sou pregador. Eu trabalho com o ser humano há mais de 30 anos. Eu estava pensando ontem, a primeira igreja oficialmente como pastor, que eu assumi foi no ano de 1992, faz a conta aí. Faz a conta aí. Quer dizer, são 31 anos onde eu tenho procurado falar a verdade. As pessoas elas não gostam de ouvir a verdade, a maioria procura alguém que fale aquilo que é conveniente aos olhos delas. Só que ser conveniente aos teus olhos não vai te levar à verdade. O que vai me levar à verdade, o que vai te levar à verdade é Jesus, a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque Ele é a verdade. E quando eu conto qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de engano, eu estou me levantando contra a verdade, que é o Senhor Jesus. É coisa séria. Mateus 16, 25. Guarda isso com você. Guarda isso, mas crava no teu coração essa palavra. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Por quê, pastor? Porque os interesses que têm que ser colocados em primeiro lugar são os interesses do reino, são os interesses do Senhor Jesus. Muitas vezes aquilo que Deus quer vai completamente o oposto àquilo que eu quero. E o que eu tenho que fazer, pastor? Me negar. Me negar. Negar a minha vontade, negar os meus desejos, não aceitar os meus desejos, não aceitar as minhas vontades, e fazer exatamente aquilo que a palavra manda. Eu compreendo o que ela estava falando. Eu conheço um pouco do mundo jurídico, eu compreendo. Ele estava traçando uma estratégia que ele queria ganhar, ele só quer saber da comissão dele, ele só quer saber do lucro dele. Ele não quer saber se para isso você tem que mentir, que você tem que enganar, que tem que trapacear, ele não quer saber. Por quê? Porque a lei ela é cheia de lacunas. E nem sempre ganha, nem sempre vence aquela pessoa que está certa. Vence aquele que tem uma argumentação melhor, a melhor argumentação. Aquele que consegue, porque a lei é flexível, que consegue levar a lei a favor dele.
Eu estava conversando com um amigo muito querido, ele é um promotor muito famoso num determinado local, determinado estado. Tem vários livros publicados, é um grande promotor. E ele falou para mim que teve situações, ele falou para mim, pastor, teve situações que a minha vontade era pesar a caneta, era levar uma condenação severa. Você sabia que ele era culpado, você sabia que a pessoa estava errada, mas, todavia, a argumentação do advogado de defesa era tão boa, que eu era obrigado. Por quê? Porque ele está ali para cumprir a lei. Eu era obrigado, mesmo sabendo. Faltava argumento para a acusação, faltava argumento para a condenação. Mesmo sabendo que era culpado, eu era obrigado a assinar a favor do culpado. Então, por quê? Porque a lei é flexível. E tem que ser, pastor, tem que ser. Porque se ela for implacável, quem vai perecer mais são os inocentes. Irmão, nós temos que ter entendimento da palavra, tá bom? Preste atenção nisso, ó. Pois quem põe os seus próprios interesses, grava isso no teu coração, em primeiro lugar, nunca terá a vida, nunca vai ter. São os teus interesses que são mais importantes do que os de Deus. Deus fala para não mentir, mas o interesse do momento, a mentira tem que existir, então você mente. Deus fala para não prostituir, mas estou tão solitária, estou tão sozinha, estou tão, sabe, pastor, estou tão carente. Ou seja, eu vou fazer o que a minha carne quer, o que Deus diz, não interessa. Ou seja, eu vou fazer o meu próprio interesse. Olha que seriedade da coisa. Só que se eu faço aquilo que eu acho que eu tenho que fazer e não o que a palavra diz, eu vou perder a vida. Guarda isso que você crava no teu coração. Pois quem põe os seus próprios interesses em prática, em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Preste atenção agora. Mas quem esquece de si mesmo, por minha causa, terá a vida. Quem esquece de si mesmo, por causa dele, por causa da palavra. Né? Porque tem gente que ela abre mão de viver por causa do marido. Ela vive à vontade dele, ela não tem vontade, coitada. Ela quer usar o cabelo cor-de-rosa. O marido quer que use vermelho. A vontade dela não interessa, que não interessa é a dele. Ela quer comer arroz com carne, ele quer comer com abóbora. A vontade dela não interessa, o que interessa é a dele. Então tem gente que se anula para viver a vontade dos outros. E não é isso que Deus quer. O que o Senhor Deus ele está mostrando, que eu tenho que anular sim os desejos, as vontades da minha carne. Você está compreendendo? Os interesses da minha carne em prol de fazer a vontade da palavra dele. Por quê, pastor? Ele sabe que é melhor para mim e para você. A Bíblia diz que há caminhos que parecem bons, mas o final ele é de morte. Então há muitas escolhas que nós fazemos, que são interessantes aos nossos olhos, que vai nos conduzir à dor, destruição e morte. E morte. Você está compreendendo, sim ou não? Olha lá, Provérbios 14, 12. Há caminhos, não é caminho não, caminhos, que parecem certos. Você olha, você não vê nada de errado. O que tem de mais? O que tem de mais? Eu lembro de uma pessoa que eu conheci e amo muito. Ela já não está mais nesse mundo. E eu comecei a conversar com ela sobre a filha dela. E a filha já tinha passado por uns 3, 4 casamentos. E agora estava morando com um rapaz. Eu falei para ela, mas isso está contra a palavra de Deus. Aí ela olhou para mim, você quer que eu faça o quê? Ela vai viver sozinha, coitada. É aquela pessoa que coloca os seus próprios interesses. Por quê, pastor? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu não posso largar a minha mulher. A Bíblia diz o seguinte, a mulher ela não pode largar o marido dela. É o que a Bíblia diz. Aí a Bíblia fala o seguinte, está lá, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, eu não me lembro bem. Aí a Bíblia diz o seguinte, mas ela vai achar, vou colocar para você. Aí a Bíblia diz o seguinte, se a mulher quiser largar o marido, largue, mas que viva só.
Ô, pastor, não fui eu que escrevi as escrituras, não. Quer largar o marido? Larga, não dá para viver com ele, pastor. Ele é um mala, é preguiçoso, é vagabundo, é violento, é isso, é aquilo. Sei lá, é porco, sei lá, quantos adjetivos quiser colocar. Sei lá, não dá. É intratável, não dá. Não dá. Quer largar? Larga. Ó, o que está escrito, ó. Para os que já estão casados, tenho um mandamento, que não é meu. Esse mandamento não era dele. Esse mandamento não era do apóstolo Paulo. Por quê, pastor? Porque muitas vezes ele dizia, não Deus fala, mas eu falo. Agora ele estava dizendo, não sou eu que estou falando, não é coisa da minha cabeça. Essa orientação, essa ordem não é minha. Essa orientação, essa ordem, ela vem de Deus. Está compreendendo, sim ou não? Para os que já estão casados, tenho um mandamento, que não é meu, mas do Senhor. Que a mulher não se separe do seu... É um mandamento esse. Não se separe do seu... Segue, versículo 11. Porém, aí ele abre um precedente. No mundo jurídico fala precedente. Abre uma porta, abre uma condição. Abre um parênteses. Porém, se ela se separar, leia comigo, que não se case de novo. Ah, pastor, mas como é que eu vou viver sem marido? Eu vou viver sem ter intimidade conjugal? Como é que eu vou fazer? Eu não sou essa pessoa nessa condição. Eu não sou nenhum eunuco. O que é um eunuco, pastor? Depois ela vai pegar, vou colocar você a três situações de eunuco. Tem eunuco que é feito eunuco. Tem eunuco que se faz eunuco e tem eunuco que nasce eunuco. Daqui a pouquinho eu te explico o que é eunuco. Então preste atenção. Então eu não sou nenhum eunuco, pastor. Como é que eu vou viver? Vou ler novamente. Porém, se ela se separar, a ordem é para não separar. Porém, se ela se separar, que não case de novo. Ou então, que faça as pazes com o seu marido ou com o marido. E que o homem não se divorcie da sua. Isso é mandamento de Deus. Não é uma coisa da cabeça dele. Pastor, mas é que eu estou correndo perigo. Ele me bate. Ele está me ameaçando. Não dá para viver com esse homem, pastor. Larga. Na consciência que não vai poder casar de novo. Ah, não, aí não. Mas não é mandamento meu, não. Mas não é mandamento meu, não. Mas só que, em vez de cumprir esse mandamento, a pessoa coloca os próprios interesses dela em primeiro lugar. Esse é um exemplo só. É só um exemplo só. Quer dizer, ela cata a palavra e joga fora, porque é difícil de cumprir, pastor. Como é que eu vou viver sozinha? E voltar com ele, eu não volto. Então, quer dizer, o que Deus está falando, tanto faz. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou arrumar um homem para mim, arrumar uma mulher para mim, e vou viver com ele. Vou viver com ela. Ou seja, a pessoa descarta a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que tem importância, porque ela quer viver aquilo que ela acha melhor. Amém? Pastor, mas eu sou crente, eu sou uma mulher de Deus. Eu casei com um homem que ele nunca se entregou para Jesus. E aí eu faço o quê? Ele me largou, foi ele que foi embora. O que eu faço? Você está livre para arrumar um outro marido. Ah, não entendo nada, pastor. Porque é simples, a Bíblia diz. Por isso que tem que olhar para a palavra. A Bíblia diz dessa maneira. Você está compreendendo? A mulher que é casada com um incrédulo e ele quer viver com ela, ela não deve abandoná-la. Não deve largá-la. Agora, se ele largar, é ele, hein? É ele. Eu estou livre para casar de novo. Olha lá, ó. Se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não
te divorcie dele. Porque tem pessoa que se entrega para Jesus e, meu marido não quer saber de Jesus, pastor, ele ainda vai em tal lugar, ele ainda faz tal coisa, eu acho que eu vou largar ele. Você não pode, não. Não, mas pastor, sabe que eu e ele não bate mais as mesmas ideias, então eu vou largar ele. Você não pode, não. Pode não. Não pode não, pastor, não pode não. Não, mas é que agora eu sou de Jesus, pastor. Mas não pode largar dele, não. A mulher santa santifica o marido. Pode largar dele, não. Mas ele bebe, pastor. Ele usa droga. Ele se prostitui. Bom, se ele se prostitui, se ele te trai, é outra história. Aí você tem liberdade para largar dele. Senão, não pode, não. Não, mas me trair, eu acho que ele nunca traiu, não, pastor. Mas é que ele bebe, sabe? Não pode largar, não. Pastor, mas ele não toma banho. Se fosse ter divórcio por causa de marido que não toma banho, ninguém ia casado mais. Porque que eu conheço de peão que não toma banho, fica uma semana inteira sem tomar banho, é demais. Né? Pastor, graças a Deus, lá em casa a gente não tem esse problema, não. Meu marido toma banho todo dia, ainda bem, glória a Deus. Mas o que eu estou querendo dizer com você, brincadeira à parte, é que não é motivo. Tem coisas que, por mais, não é razão. O adultério é razão. O bom mesmo é o perdão, mas o adultério é razão para largar. Está compreendendo? Sim ou não? Se não, não tem razão, não. Se a mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Olha o versículo seguinte. Pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã. E aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unido com o seu marido cristão. Então serve para os dois lados. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. O que Deus está falando? Ela é santa, é o suficiente para santificar ele. E os filhos nascerem santos e pertencerem a Deus. Você está compreendendo? Sim. Ele é santo, é o suficiente para santificar ela. E os filhos nascerem e pertencerem a Deus. Deu para entender? Sim ou não? Segue. Porém, sempre tem um porém, né, pastor? Sempre tem. Por quê, pastor? Porque Deus não é inflexível. Deus chamou você para paz. Ele não é inflexível. Agora, o que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer, é todo tipo de atitude que formos tomar na vida, estar pautada, baseada na orientação da palavra. E aí, por quê, pastor? Porque aí não tem erro. Deus vai estar conosco. Porque o que importa, Deus está comigo. O que importa, Deus está com você. Você está compreendendo, sim ou não? Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Neste caso, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser. Ou posso arrumar outra, pastor? Pode. Mas tem uma regra para arrumar outra também. Pois Deus vos chamou vocês para viver em paz. Qual é a regra, pastor, então? Agora eu estou livre, poxa. Posso arrumar uma outra mulher? Posso casar? Pode. Qual é a regra? Ela tem que ser cristã. Qual é a regra? Ele tem que ser cristão. Essa é a regra. Está compreendendo, sim ou não? Versículo seguinte. Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como pode ter a certeza que não vai salvar a sua esposa? Segue. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom com que o Senhor lhe deu, na condição em que se encontrava quando Deus chamou. Essa é a regra que eu ensino em todas as igrejas. Irmão, abra os olhos. Não fica tomando decisão à torta direito, não. Qualquer tipo de decisão que vai tomar, eu só estou dando um exemplo. Agora tem decisões que é na vida financeira, tem decisões que é na saúde, tem decisões que é na área familiar, tem decisões que é em projetos para o futuro. Não importa o tipo de situação, não importa que área da tua vida, toda decisão, toda atitude nossa, que pertencemos a Deus, tem que ser pautada na palavra dele, não nos nossos próprios interesses.
Se para conseguir aquilo que eu quero, para alcançar aquilo que eu quero, eu tenho que negar a palavra, então, irmão, eu abro mão então daquilo que eu quero, mas eu não vou negar a palavra. Você está compreendendo? Sim ou não? Volta lá, por favor. Onde nós estávamos. Pois quem põe, coloca no teu coração essa palavra, grava ela, guarda ela. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Você coloca os seus interesses em primeiro lugar, você pode alcançar o sucesso material, você pode alcançar o sucesso financeiro, você pode alcançar. Você pode alcançar. Eu fico vendo, às vezes, hoje você já não vê mais, como antigamente, virou uma febre de um monte de gente que se dizia, gente famosa que dizia que tinha se entregado para Jesus. Dali a pouco você via aquela moça famosa que disse que se entregou com Jesus, se entregou para Jesus, na capa de uma revista masculina, nua. Estava lá nua. Ah, mas é um trabalho. Eu ganhei 10 milhões de dólares para poder posar nua nessa revista. Vou entregar o dízimo, vou dar a oferta. Você acha mesmo que vale aos olhos de Deus? Você acha mesmo? Quer dizer, para ganhar um dinheiro, para conseguir uma casa, para alcançar um sucesso, o meu corpo não é meu. O meu corpo é templo do Espírito de Deus. Eu não posso fazer com o meu corpo aquilo que eu acho melhor. Você está compreendendo o que eu estou falando? Então, em prol, às vezes, de alcançar algo, a pessoa não importa como alcança, o que importa é ter. O que importa é alcançar. Uma vez eu briguei com uma pessoa que eu gosto muito. Brigou, pastor? Briguei. E briguei sério. Briguei sério. Por quê? A pessoa começou, eu poderia dizer assim, no Evangelho, na mesma época que eu comecei. Eu estou falando de 1986, 87. E eu estou caminhando com Jesus. E ela declarando que está caminhando com Jesus também. Eu lembro dessa pessoa num período frequentando uma igreja tal, frequentando a igreja tal, e se dizendo de Jesus. E de repente começou a ter problemas, dificuldades no relacionamento, marido e mulher. E de repente me procura, numa certa ocasião, numa certa altura da vida. E vem e me pede ajuda. Eu falei, não, nós vamos orar. Me dá o telefone dela, eu vou conversar com ela, vamos orar. Aí conversa vai, conversa vem, aí ele vem e me fala assim, não, sabe por quê? Porque eu fui numa casa de encosto. Eu não posso falar mais claro do que isso. Eu fui numa casa de encosto e eu consultei um guia e eu fiz um trabalho. Falei, você está de palhaçada comigo, rapaz? Não, mas é que eu precisava resolver a situação. Eu falei, quer dizer, não importa de onde vem. Não importa de onde vem, importa que você tenha aquilo que você quer. Ou seja, não importa se veio do diabo ou se veio de Deus. O que importa é você ter aquilo que você quer. Não, irmão. Importa muito a fonte. Importa muito de onde veio. Você está compreendendo, sim ou não? Importa demais. Então você não pode negar a palavra de Deus para você ter aquilo que você quer. Na verdade, se você respeitar a palavra de Deus, você pode trilhar um caminho mais difícil, mais complicado, mas você vai chegar à glória de Deus manifesta na sua vida. Então anda de acordo com a palavra, ande com a verdade. Não coloque os seus interesses em primeiro lugar, não. Coloque os interesses de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar. Mesmo que a vontade de Deus seja contrária completamente àquilo que você quer. Fique nela. Por quê, pastor? Porque nós não temos só essa vida para viver. Nós temos uma eternidade pela frente. Você está compreendendo, sim ou não? Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, preste atenção nisso, nunca terá vida verdadeira. Por quê, pastor? Porque a vida verdadeira é a vida eterna em Cristo Jesus. Você está achando que a vida verdadeira é essa? Essa aqui não é a vida verdadeira. Nós somos peregrinos aqui. O que é um peregrino, pastor? Alguém que passa por um lugar que não pertence a ele. Está de passagem. Somos peregrinos aqui. Quanto tempo você vai viver? Quanto tempo eu vou viver? Eu não sei. Eu não sei. Eu já vi pessoas saindo desse mundo aqui com 10 anos, com 13 anos, com 90 anos, com 60, com 50,
com 30. Já vi pessoas sair desse mundo com várias, apesar do homem ter o direito, é um direito dado por Deus, de ter vida aqui nessa terra pelo menos por 70 anos. Falta 15 para mim ir embora, se for olhar assim, hein? Mas Deus pode dar mais uns 10. Aí vai 25, né? Mais 5, aí 30. Ele pode. Você sabe que eu encontrei uma moça quinta-feira? Ela estava muito chateada porque a mãe dela morreu e é normal. Nós não fomos feitos para perder, nós fomos feitos para conquistar e ganhar. Qualquer tipo de perca traz dor, qualquer separação da carne, seja ela de qual forma for, traz dor, né? Mas a mamãezinha dela tinha 93 anos já. Eu falei, poxa, você está chateada de uma coisa que é normal. Veio do pó, a pó tornará. Faz parte, é normal. 93. Então, se Deus me der até 93, com saúde, na presença dEle, vivendo a vontade dEle, aleluia. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, ele vai fazer agora, dia 16 de março, 65 anos. Aí tal, conversa vai. Eu falei, não, mas eu tenho 55, ele tem 65. Aí ele falou, não, vou fazer ainda. Eu falei, mas eu chamo as coisas que não são como se fosse. Aí ele deu um sorriso para mim e falou, então chama 100. Então eu falei, se Jesus não voltar antes, que vai a 100. Por quê? Porque o que importa é você estar diante de Deus, vivendo com Deus, para Deus. Será que não conseguiu entender isso ainda? O que adianta? Que vale as conquistas que Deus não está presente? Que eu tive que usar de artifícios? Que o diabo foi o meu companheiro na situação? Não. Por causa de um prazer momentâneo? Não. Deus tem uma vida eterna para você, uma vida boa. Você está compreendendo, sim ou não? Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece de si mesmo, interessa os meus sentimentos. É uma paixão. Eu vou abrir mão da paixão. A Bíblia diz que a Bíblia mostra a paixão. O que é uma paixão, pastor? É um sentimento faccioso da carne que sobrepõe a razão. É uma doença, a paixão. O que é isso, pastor? Ela é da carne. Ela é imunda, ela é suja. O cara tem coragem de largar a mulher dele, que casou com ele, pura, está com ele há 30, 40 anos, por causa de uma que passou na mão de uns 500 já. Larga a criança, larga a filho, larga tudo para poder ficar com ela. Que é isso? Paixão. Sobrepõe a razão. É um sentimento faccioso da carne que sobrepõe a razão. A mulher deu a vida toda para ele. Ela deu a juventude dela para ele. Ela deu o melhor da vida dela para ele. Agora ele joga ela como se fosse um trapo velho por causa de uma que não vale nada. Que não é por causa dele que ela está por causa daquilo que ele tem. Rapaz, isso é muito pangaré. Desculpa. Me perdoa, mas isso é muito pangaré, rapaz. Como é que você larga a tua mulher por causa de uma aventureira? Larga a tua família, tua casa. Ora, na tua dificuldade, quem chorou por você foi ela. Na hora que você comia arroz com pedra, ela comia junto com você. Agora você larga a tua mulher por causa de uma aventureira qualquer, para não falar diferente. Desperta. E vice-versa. Desperta. Em nome de Jesus. A palavra de Deus ela tem que prevalecer. Se eu tenho que falar não, por causa da palavra, eu vou falar não. Mesmo que eu não quero, se eu tenho que falar sim, por causa da palavra, eu vou falar sim. Por quê, pastor? Porque o interesse que deve ser colocado em primeiro lugar é o do Todo-Poderoso na minha vida. Por quê, pastor? Ele é meu Senhor, ou não é? Significa que a minha vontade é irrelevante. A relevância está na vontade dele. Amém, Jesus? Que Deus possa falar mais no seu coração. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.